Meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu sei que vocês estavam com saudades do devocional, estamos retomando o nosso devocional aqui. Foi muita correria esses dias, mudança de São Paulo, vinda aqui para os Estados Unidos e, enfim, as palestras, tudo. E eu gosto de fazer com excelência, não gosto de fazer com pressa, não gosto de, sabe? Então, vamos fazer com excelência. E, gente, lembrando da importância de vocês darem o curtir, deixar um comentário, nem que seja um coraçãozinho, uma palminha, alguma coisa, porque eu não é pra mim, gente. Eu só tô preocupada com o like de Deus. Eu tendo o like de Deus, Deus olhando pra mim e falando: yes, filha, você tá alegrando meu coração, é isso mesmo, pronto. Pra mim já valeu tudo, já compensou tudo, é o like dele que eu busco. Mas quando você dá o like, gente, quando você compartilha com outras pessoas e quando você deixa o comentário, e assiste, claro, ouve até o final, é importante porque o YouTube entende que é um conteúdo de valor e vai entregar, distribuir para mais pessoas. Então, uma curtida, um comentáriozinho teu que leva segundos, você vai estar edificando e alcançando a vida de outras pessoas que você nem conhece, talvez do outro lado do mundo, que estão precisando ouvir justamente esta palavra, né? Quantos depoimentos eu recebo, quantas coisas de pessoas que estavam para cometer suicídio, que estavam em depressão, que estavam desesperançosas, que estavam com medo, com angústia, com ansiedade, com tanta coisa, e através dos devocionais, Deus tem transformado a vida delas e elas têm tido encontro com Deus, pessoas que nunca tiveram experiência com Deus. Então, seja um instrumento de Deus aqui na terra, sabe? Tudo aquilo que você puder transbordar para a vida dos outros, transborde, porque Deus vai transbordar de forma multiplicada, muitas vezes mais sobre a tua vida, em forma de bênção, de fartura, de todas as coisas que você precisa, Deus vai te recompensar. Então, não deixe de compartilhar, seja bênção. Vamos fazer a corrente do bem. Quem nunca assistiu o filme A Corrente do Bem, eu super indico o filme A Corrente do Bem. Muito bacana, é sempre a gente passar para frente o bem que, né, o bem que a gente faz e que a gente recebe. Então, vamos lá, hoje é Marcos 15, Jesus diante de Pilatos. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos era o governador, né, gente? A Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhes perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. É aquele negócio, né, gente? O justo não se justifica. É Deus quem o justifica, né? E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Olha só, gente, Barrabás, ele era um dos piores bandidos que tinha. Ele era assassino, era um rebelde, ele, entendeu? Era um dos piores que estavam lá na prisão. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Olha só, então Pilatos, o governador, ele sabia que os fariseus tinham entregue Jesus por inveja. Aí algumas pessoas me perguntam: Mari, esse negócio de inveja existe mesmo? E como existe, gente, vai ler Provérbios lá, aliás, Provérbios tem 31 capítulos, um para cada dia do mês, tá? Você pode ler dia 1º, você lê o Provérbios 1, dia 2 você lê Provérbios 2. A inveja é uma das piores coisas que existe. Então, Pilatos sabia que tinham entregue Jesus por inveja, né? Olha isso. Vocês querem que eu solte o versículo 9, tá, gente? Nós estamos no 9, Bíblia que eu uso é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que era por inveja que os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás.
Então, assim, Pilatos fez a pergunta, né? Sabendo que era por inveja, mas os chefes dos sacerdotes. Gente, os sacerdotes são o quê? Os homens, entre aspas, de Deus daquela época, né? Que aqui não tinha nada de Deus, eles estavam cheios do demônio mesmo, para entregar Jesus, o próprio Filho de Deus, por inveja. Olha aonde que a inveja pode chegar e onde pode levar, né? E aí, os chefes dos sacerdotes começaram a incitar a multidão. Não, pede para soltar Barrabás, pede para soltar Barrabás e para condenar Jesus. Então, eles tinham um costume. Toda Páscoa, eles soltavam, absolviam um bandido, né? Tipo assim, ó, você tá perdoado, tal. Então, era costume, era tradição da cultura deles. E aí, os sacerdotes, lá, os líderes religiosos, começaram a falar para a multidão, e eles tinham, né, autoridade sobre a multidão. Não, pede para soltar Barrabás, vocês peçam para soltar Barrabás. E eles temiam, né, os sacerdotes. Então, olha só, versículo 12. Então, que farei com aquele que vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos, porque aí o povo ficou, solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás, Barrabás, Barrabás. E aí o governador perguntou, então, o que eu farei com aqueles que vocês chamam rei dos judeus, ou seja, com Jesus? O que eu farei com Jesus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Olha isso, gente. Imagina, era uma multidão gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Tipo, solta Barrabás e prende Jesus, crucifica. Gente, a crucificação, para que vocês entendam, era a morte mais humilhante que existia. Sabe, era a morte, assim, da escória, que eram a escória, o lixo da sociedade, que eram mortos crucificados. E é uma das piores mortes que tem, por quê? Porque eles morrem asfixiados, entendeu? Primeiro eles apanham, tipo assim, ficam em carne viva, como Jesus ficou em carne viva, porque as chibatadas, as 39 chicotadas que Jesus levou, gente, olha que interessante, tudo tem um significado, né? Jesus levou 39 chicotadas. Os chicotes deles eram com aqueles ossos bem fininhos nas pontas, então assim, a hora que o chicote batia, ele entrava na carne e cortava, e a hora que puxava, assim, ele ia cortando, como uma navalha. Então, Jesus, ele estava extremamente em carne viva. Então, eles batiam e aí penduravam na cruz, a pessoa já estava ali e deixavam ali pendurados. Alguns ficavam dias asfixiando e pregado, né, com os pregos nas mãos e nos pés. Então, assim, era a morte mais humilhante e mais terrível que tinha. E aí, Jesus fala, a Bíblia fala lá no Antigo Testamento que quando o Messias, né, quando Jesus viesse, ele morreria, seria pendurado num madeiro, né, que a cruz era de madeira, e que ele levaria sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi pisado, ele foi esmagado, ele passou por tudo para quê? Para que nós fôssemos sarados, para que nós tivéssemos saúde, né? Então ele passou por tudo isso para que a gente não precisasse passar. E olha que interessante, ele levou quantas chibatadas que eu falei? 30, né, chicotadas lá que cortaram toda a sua carne, 39. Segundo a medicina, gente, eu vi estudiosos falarem que existem 39 doenças, que no mundo todo existem 39 doenças. Todas as demais doenças que tem, são ramificações dessas 39 doenças originais. Então, de originalidade de doenças são 39. E o resto são ramificações dessas 39. Vocês entenderam o que Jesus fez por nós? Ele levou 39. Tudo na Bíblia tem um significado. 39 foi por acaso. Não existe por acaso. Não existe por acaso, gente. Jesus estava falando ali, Deus estava falando, eu curo todas as vossas enfermidades. Todas. Foram 39 chicotadas, 39 chibatadas que cortaram a sua carne. Por causa dessas 39, a Bíblia fala lá no Antigo Testamento que ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas feridas nós fomos curados.
curados. Então Jesus pode te curar, seja o que for. Eu já vi Jesus curando pessoas com câncer em fase terminal, que não tinha mais jeito, e hoje essa pessoa tá uma saúde de ferro, vendendo, já faz anos, sabe? Já vi tanta coisa, gente. Jesus curar pessoas de tantas coisas, e não importa o que você tá passando, se é hoje uma doença, uma enfermidade, ou alguém na tua família, é um problema financeiro, é um problema sentimental, sofrendo por alguém, por um divórcio, por uma separação, por um namoro que terminou, por uma pessoa que está te desprezando, por, sabe, opressão no teu trabalho, por humilhação que você está passando, talvez vivendo de favor na casa de alguém, sendo humilhado, falta de, sabe, vivendo uma vida de escassez, falta de fartura, de abundância, às vezes até do básico você tá tendo falta hoje, sabe? Ou talvez hoje você tá passando por uma angústia, uma depressão, você não vê sentido mais na vida. Você olha e fala, tipo, qual que é o sentido da vida? E você tem vontade de morrer. Você talvez já passou pela tua cabeça suicídio e talvez você não fez. Como eu sabia que quem se mata ia pro inferno, né? Quando eu era adolescente lá, que eu tava nas drogas, que foi o que me impediu de cometer suicídio. Então eu sabia que quem morria ia direto pro inferno e não tinha mais volta. E que chegando lá as pessoas clamavam, imploravam para poder voltar e de lá elas viam o quanto a vida delas era boa aqui e aí não tinha mais volta. Então eu lembro que eu escutei isso, eu não lembro de quem, eu acho que ainda criança, e eu sempre lembrava disso. Então, assim, talvez você já pensou nisso, talvez você esteja pensando, mas Jesus, ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Gente, eu quero que vocês entendam que Jesus, ele pagou o preço de tudo. Jesus se fez pobre para que você se tornasse próspero. Ele passou pela pobreza para que você não precisasse passar. Ele levou 39 chibatadas, ou seja, a origem de todas as doenças estavam sobre ele. Quando ele suou sangue no Getsêmani, que a gente leu no capítulo 14 lá, é porque todos os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade estava caindo sobre ele. Ele levou na cruz todos os nossos pecados. Ele pagou o preço para que nós fôssemos sarados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente. Ele passou por tudo isso, gente, para que nós não precisássemos passar. Então, por quê? Aí você se pergunta, Mari, mas por que eu tô vivendo tudo isso ainda? Porque você não foi para ele ainda. É nele que está todas as coisas. A Bíblia fala assim, quando você busca em primeiro lugar, Jesus falou, o próprio Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, às vezes você está terceirizando Deus. A Marinalva não fez devocional hoje, então eu também não vou fazer. Peraí, gente, não, vocês não podem terceirizar Deus. É a mesma coisa, você ter um filho e você entrega para uma babá, para alguém cuidar, e você não quer nem saber, entendeu? Você está terceirizando o teu filho. Não estou falando que tem problema se ter babá, é bom, ajuda, tudo, mas a educação é você que vai dar, né? E com Deus, o relacionamento que Deus quer ter com você, eu não posso ter. Eu posso estar aqui te ajudando, talvez você tá conhecendo a Bíblia agora, e é muito importante a gente ouvir. Eu leio a Bíblia, como eu falei para vocês, há 26, 27 anos que eu leio a Bíblia sem parar. Eu termino, eu volto, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que alimentar o meu espírito, porque a nossa mente esquece de muita coisa. Cada vez que eu leio, Deus me traz uma revelação nova. Então, talvez você seja bebezinho na fé, né? Como a gente fala, costuma dizer, tá aprendendo agora, você precisa de alguém que te orienta, talvez você lê, não entende nada, e tá tudo bem, né? Você vai precisar mesmo, e parabéns para você que tá aqui ouvindo a palavra de Deus. Isso significa que você tá tendo sede, tá tendo fome de Deus, e Deus só vem para quem o quer. Ele não invade, ele não força a barra. Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e farei festa com ele e ele comigo. Cearei com ele, ou seja, cear é fazer festa, sabe? Então, assim, Mari, por que tem todas essas promessas e por que eu não tô vivendo? Porque você não tá buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, gente, lembra o que eu falei pra vocês? Ó, eu tô com 1000 coisas pra resolver hoje. É uma segunda-feira. Eu tô com 1000 coisas pra resolver. Eu não sei nem por onde começar. Minha agenda tá aqui, pai do céu, sabe? Se parar pra pensar, fica doido.
Mas eu não ligo o meu celular, eu não tiro do modo avião, eu não quero saber. Enquanto eu não dar o meu primeiro horário do dia para Deus, eu acordo, celular continua em modo avião e eu vou estar com Deus, é primeiro lugar o reino, e eu sei que o resto ele vai resolver. Eu vou ligar o celular aqui, eu não sei se vai ter pepino para eu resolver, se vai ter isso e aquilo, não importa. É primeiro o reino de Deus e aí o resto ele me ajuda, sabe? E aí todas as coisas vêm. É incrível como Deus traz até mim, assim, as conexões que eu preciso. Eu tô precisando de alguma coisa, Deus me apresenta uma pessoa que é especialista naquela coisa, que sabe me ajudar, ou que tem experiência, ou que... É impressionante, gente, quando a gente busca em primeiro lugar a Deus, como todas as outras áreas da nossa vida começam a ser resolvidas, sabe? Só que daí a gente fica o quê? A gente fica buscando no externo, fica dando murro em ponta de faca. Lembra essa live que eu fiz, que tá aqui no canal, com o título Hoje a Sua Vida Muda? Afiar o machado? Eu tiro esse tempo para afiar o machado. Quando você para afiar o machado, assistam essa live ali. Gente, e antes que vocês me perguntem ou enviem algum comentário lá, eu estava extremamente inchada, eu não tinha feito nenhum procedimento no meu rosto, tá? Porque eu recebi de algumas pessoas, infelizmente, gente, tem pessoas ingratas, né? Como se Jesus, né, passou por ingratidão, imagina eu e qualquer ser humano. Eu tô usando o meu tempo aqui, que às vezes eu passo 1 hora ou mais aqui compartilhando esse devocional com vocês por causa das pessoas que me pedem, Mari, por favor, continua, Mari tá me ajudando tanto. Então, o tempo que eu tinha que estar trabalhando, resolvendo coisas, gente, eu tô aqui disponibilizando gratuitamente para vocês esse conteúdo, entendeu? Porque eu entendo o quanto Deus ama cada um de vocês que está ouvindo esse devocional. Eu oro pela vida de vocês. Eu oro antes do devocional, eu oro antes de fazer, eu oro durante as minhas orações no meu dia a dia pela vida de vocês, mesmo não conhecendo, Deus conhece, é isso que importa. Então, assim, aí teve gente que foi criticar, nossa, que ridícula, não sei o que, fez esse tanto de procedimento no teu rosto, não sei o que, eu não tinha feito nada, gente. Eu tô tomando alguns remédios, eu tava extremamente inchada, eu tava, sabe? Então, às vezes a pessoa tá passando por uma coisa, então não seja precipitado em julgar. Ou seja, e ainda que eu tivesse feito, preste atenção na mensagem, não no mensageiro, escute a palavra. Não tô ali para mostrar o meu rosto, a beleza, ou se eu tô inchada, ou se eu fiz um procedimento, se eu não fiz, isso não diz respeito a ninguém, é a minha vida, entende? Então, assim... Tenha um coração grato. As pessoas de coração ingrato, elas nunca prosperam na vida. Vocês podem ver, as pessoas ingratas são as pessoas mais infelizes da Terra. E as pessoas gratas são as pessoas mais felizes, as pessoas que mais têm energia para realizar, para fazer, para viver. Você pode ver, as pessoas gratas, as coisas acontecem na vida delas. Então, assim, seja grato pelo que Jesus fez por você. Sabe? Então, se hoje você se encontra em uma dessas situações que eu citei ou alguma outra que eu nem citei, saiba que Jesus já levou na cruz todas as tuas dores. E então, se você ainda está vivendo isso, é porque você ainda não foi para ele de verdade, realmente, você não fez uma entrega total, real para ele, entende? Porque ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não fala, eu vos julgarei. Não, ele não fala, ele fala, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e suave. Então, se hoje o teu fardo tá pesado e não tá nada suave, não é o fardo de Jesus que você tá carregando. Então, troca com ele. Fala, Jesus, eu te entrego o meu fardo e me dá o teu que é leve e suave. Certo, gente? Tomar uma aguinha, né? Então, vamos lá, versículo 13, o povo gritando, crucifica-o, gritavam eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais, né? Crucifica-o, desejando agradar a multidão. Olha isso, gente, isso aqui é muito sério. Desejando, guardem essas palavras, desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Quem tá com a sua Bíblia aí, anota esse versículo 15 aqui, né? Eu tenho meu caderno de anotações, eu grifo na Bíblia, tudo. Olha só, Pilatos sabia que ele tinha, que Jesus era santo, que Jesus não tinha cometido nenhum pecado, nenhum erro.
Pilatos sabia que ele tinha sido entregue por inveja. Pilatos, para querer agradar a multidão, ele preferiu agradar a multidão do que agradar a Deus. E hoje eu te pergunto, você tem procurado agradar mais a Deus ou as pessoas? Olha para dentro de você e se faz essa pergunta. Eu tô procurando agradar a Deus ou as pessoas? Pilatos, ele não ia perder o cargo dele de governador se ele falasse, não, gente, vocês não me apresentaram nenhuma prova de que ele é culpado de alguma coisa. Me apresentem então as provas. Se tiver alguma prova, eu crucifico, eu mando crucificar ele. Se tiver alguma prova, mas não tem nenhuma prova, não tem nada, ele é inocente. Vocês estão entregando ele por inveja. Ele não ia perder o cargo dele se ele fizesse isso, entendeu? Mas para querer agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás, soltou o pior bandido que tinha, o assassino, o pior que estava lá na cadeia, né? Que com certeza ele ia sair, ia continuar matando, roubando, estuprando, fazendo o que ele fazia, e mandou açoitar Jesus e mandou crucificar Jesus. Para quê? Para agradar a multidão. Gente, antes de qualquer coisa, olhe para dentro de você e pergunta a quem que eu tô tentando agradar. E às vezes a gente se trai quando às vezes não é nem Deus, entendeu? Não tem nem a ver com Deus, tem a ver com você mesmo. Às vezes você quer agradar mais o outro do que a você mesmo. E aí o que acontece? Você se trai. A pessoa te pede uma coisa, você fala sim, quando na verdade você queria falar não. E aí você tá falando não, você tá falando sim pra pessoa, tá falando não pra você mesmo, tá se traindo. Se traindo, você tá acabando com o teu amor próprio, você tá acabando com a tua autoestima, você tá acabando com o teu brilho. Imagina uma autotraição, você tá sendo traidor de si mesmo, entendeu? Às vezes tá cheio de coisa pra fazer, não sei o quê. Ai, fulana, me ajuda a fazer isso, vamos comigo lá não sei aonde, vamos não sei o quê. Você não consegue falar não. Você tá procurando agradar mais o outro do que a você mesmo. Gente, vocês têm que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus falou como a ti mesmo, ele já supunha que você tinha amor próprio, entendeu? Então, como a ti mesmo. Se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? Não é um amor verdadeiro. É um amor ou para ganhar aceitação, para ser reconhecido, para ser amado, para ser aceito, para ser elogiado, para ter alguma coisa em troca, ou porque você foi acostumado desde pequenininha a obedecer, a ter que falar sim para todo mundo, e aí você cresceu e continua falando sim para todo mundo, negando os teus sentimentos, as tuas insatisfações, você não chega e fala, olha, não gostei disso que você fez, entendeu? A pessoa às vezes faz algo que te desagrada, fala alguma coisa que você não gosta, uma brincadeira que te humilha, você dá aquela risadinha, e você fala, não gostei disso, olha, não gostei disso que você falou, não achei legal, entendeu? Fala não. Ai, você pode não sei o quê. Olha, não posso, eu tô com bastante coisa pra resolver, se você realmente, né, não pode, não posso. Você não tem que dizer assim pra todo mundo, entendeu? Eu sou convidada pra tanta coisa, às vezes é aniversário, não sei o quê, e tipo, ai, o que vão pensar se você não for no aniversário de não sei quem, não sei o que lá. Bom, se for meu amigo, minha amiga, e sabe que eu tô precisando ter um tempo meu agora, essa pessoa vai entender. E se não entender, não é uma questão minha, é uma questão dela. Ou se me pedem alguma coisa, eu não posso, eu não vou me trair. Eu já me traí muito, gente, eu já me traí muito. Talvez você que tá me ouvindo agora, talvez você se traia, você engole sapos e sapos e sapos aí, entendeu? E quando a gente não coloca pra fora em palavras, isso vem em forma de algo, vai sair, de alguma forma vai explodir isso. E às vezes é em forma de doença. Portanto, que o câncer, ele é uma doença emocional, né? É altamente emocional. Falta de perdão, rancor, sapos que você engoliu, coisas que você não falou, não desabafou, sabe? Desaforos que você guardou, dores, mágoas, feridas, abusos, que você guardou tudo aí pra você. E aí vem em forma de doença, em forma de alguma outra coisa, de algum transtorno, de ansiedade, de angústia, de síndrome do pânico, de tantas outras coisas, né? E Jesus já pagou o preço para que nós não precisássemos viver mais nada disso, independente do que a gente passou no passado, gente. Quem não conhece meu testemunho, coloca lá no... Eu tô aqui nos Estados Unidos, né? Fazendo um tour de palestras e eu tô contando meu testemunho do que Deus fez na minha vida, assim, então...
Coloca lá no YouTube o Testemunho Marinalva Calegário. Tem alguns lá, algumas pessoas que me entrevistaram. O da Luísa Vono e o do Lamartine Pozzella, pastor Lamartine Pozzella, acho que são os mais completos. Tem com o Thiago Brunet também, mas não tá tão completo. Eu acho que do Lamartine e da Luísa Vono são os mais completos, certo? Tipo assim, que eu consigo falar por mais tempo, que tem mais tempo de entrevista. Enfim, gente, não se traia. Aqui, Pilatos, ele traiu a Deus e preferiu agradar a multidão. Não traia a Deus e não se traia. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e depois a pessoa que a gente mais deve amar, respeitar, honrar, somos nós mesmos. Só então a gente vai poder amar o próximo como a gente se ama, certo? Então vamos continuar. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados, versículo 16, tá, gente? Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara. Uma vara é um pedaço de pau, gente. Pensa num pedaço de pau, entendeu? E cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração, tipo, tudo zoando, entendeu? Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Então olha o que eles fizeram com Jesus. Eles tiraram as roupas de Jesus, olha a humilhação, deixaram ele nu, né? Colocaram um manto de púrpura. Quem que usava o manto de púrpura? Eram os reis que usavam. E eles, salve Jesus, rei dos judeus, não sei o que lá, zoando com ele, cuspiam na cara dele, davam pauladas na cabeça dele. Tem outras versões, em outros livros aqui na Bíblia que a gente vai ver, eles davam soco, gente, socavam a cara de Jesus, davam paulada na cabeça dele. Aí colocaram o manto de púrpura, que era o que os reis usavam, colocaram uma coroa de espinho. Gente, os espinhos eram gigantescos. Eu vi lá em Israel, os espinhos entraram na cabeça dele, entraram. Imagina você com espinhos do tamanho do teu mindinho, quase enfiados na tua cabeça, assim. Entende? Então não foi assim, colocaram. Não, eles cravaram aqueles espinhos na cabeça de Jesus. E aí ficaram zombando dele, tipo assim, não sei o que, se prostrando, prestando adoração e dando risada, entendeu? Depois arrancaram o manto dele de púrpura e vestiram as roupas dele e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Versículo 21, a crucificação. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Eu estive lá e eu tive o privilégio de pregar nesse lugar, que foi onde Jesus foi crucificado, que é próximo ao túmulo onde ele ressuscitou. Porque esse monte Gólgota, gente, esse lugar chamado Gólgota, é que as pedras formam uma caveira. Se você olhar assim, forma uma caveira. Por isso que é chamado lugar da caveira. Então, esse homem aqui, o Simão de Cirene, ajudou ele a carregar a cruz, porque Jesus estava tão arrebentado, tão machucado, que ele meio que caía assim com a cruz, né? Imagina o peso dessa cruz, de madeira maciça que ele tinha que carregar ainda. Aí tá, versículo 24, versículo 23. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um ia ficar. Então eles rasgaram nas roupas de Jesus, tiraram sortes, fizeram um sorteio para ver qual deles iam ficar com um pedaço da roupa de Jesus. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Essa era a acusação contra ele, o rei dos judeus. Lembra que tem algumas imagens que a gente vê a cruz, assim, uma plaquinha escrito em cima da cabeça dele, que foi pregado uma plaquinha de madeira. Então tá escrito em aramaico lá, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda.
E cumpriu-se a escritura que diz, isso lá no Antigo Testamento já estava dizendo, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo, ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então, assim, imagina, ele lá na cruz, pregado, tudo, ainda ficava, você não é o Bambambam, você não é o rei dos judeus, não sei o quê, então desce daí, mostra que você é Deus mesmo, mostra que você é o filho de Deus, desce da cruz. Além de tudo, ele ainda sofria essa zombaria toda, né? A morte de Jesus, versículo 33. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Houve trevas, gente, ficou como de noite, escureceu tudo. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, né, em hebraico, Eloi, Eloi é Deus, né? Significa, meu Deus, por que me abandonaste? Então chegou um momento de tanta angústia ali, tanta angústia que Jesus sentiu, tipo, gente, não tem momentos que a gente passa que parece, meu, Deus me abandonou, por que eu tô passando por isso? Ou que Deus fica em silêncio com a gente ora, a gente clama, a gente pede, a gente tá passando por isso, Deus me ajuda, e parece que nada tá acontecendo. Gente, entendam que esse é o momento que Deus mais está trabalhando. Quando Deus fica em silêncio, é o momento que Ele mais está trabalhando na nossa vida. Aqui estava acontecendo a salvação da humanidade toda e Deus teve que ficar em silêncio para que nós pudéssemos ser salvos. E Deus sabia que em segundos Jesus ia morrer e já estaria, né, no paraíso, no verdadeiro lar, que é o nosso verdadeiro lar também, como eu sempre costumo dizer aqui, não é o nosso lar, não é o nosso lugar, por isso que às vezes você sente que você não é daqui. Por isso que às vezes você sente uma falta, um vazio, um negócio, tipo assim, meu, que sentido que faz isso aqui? Realmente esse mundo não faz sentido se não for pra gente ajudar pessoas, trazê-las para Jesus, salvá-las, né, ser instrumento de Deus para a salvação da vida delas, para que estejamos todos nós juntos lá no nosso verdadeiro lar. Então, Jesus falou, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então, não sendo do mundo, a gente também não pode viver, gente, segundo os padrões deste mundo, porque esse mundo tá perdido. Meu pai do céu, sabe? Então, assim, você não pode achar normal aquilo que Deus chama de pecado. Ontem eu fui na Batista da Lagoinha aqui de Orlando e o pastor André Valadão, ele pregou falando assim, as pessoas estão chamando de problema aquilo que Deus chama de pecado. Ah, eu tenho problema com a mentira. Não, isso não é um problema, isso é pecado. Problema é problema, pecado é pecado. Ah, eu tenho problema com fofoca. Ah, eu tenho problema com comida, com glutonaria, eu como demais. Ah, eu tenho problema. Não, isso é pecado. Glutonaria é pecado, porque, ai, eu tenho problema de adultério, ou de prostituição, ou de não sei o que, ou de fofoca. Não, isso tudo é pecado. Ai, mas é tão difícil vencer, eu não consigo, tal. Não é verdade, porque a Bíblia, Deus fala assim que Ele não permite que a gente passe por uma tentação maior do que a gente pode suportar. Não tem. Então, assim, toda tentação que vem sobre a nossa vida, seja sexual, seja de uma proposta para você se dar bem, ganhar algum dinheiro que não é honesto, seja qualquer coisa, entendeu? Fazer uma fofoca, falar de alguém, ou uma mentira, não sei o quê. Não. Junto com a tentação, a Bíblia fala que ele dá o escape. Então, assim, ele nunca vai colocar na tua vida uma tentação maior do que você pode suportar. Eu tenho problema com pornografia. Não é problema, isso é pecado. Você está abrindo portas no mundo espiritual. Pornografia, gente, é comprovado cientificamente, ó. Eu nem preciso falar de espiritualidade aqui da Bíblia, de parte espiritual. Só pela ciência fala que a pornografia rouba a tua energia, a tua criatividade e a tua produtividade. A pessoa que fica vendo pornografia e se masturbando, ela perde criatividade, produtividade e energia. Entendeu? Então, cara, então assim, isso não é um problema, isso é pecado que você decide fazer ou abandonar.
O caminho da obediência é bênção, é fartura, é repouso, é alívio, é paz. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. Ainda que não quer dizer que você não vai ter problemas. Quer dizer que você pode ter problemas, mas você já passa por eles tendo certeza da vitória. Quer dizer que o quê? Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, vai reinar no meu coração. Porque vocês acham que eu não passo por problemas? Sim, eu passo por problemas, por desafios, só que lá no fundo tem a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Tipo, como que ela pode estar passando por isso e estar sentindo paz? Porque eu sei quem eu sou em Deus, eu sei que Jesus habita em mim, que o Espírito Santo habita em mim. Eu sei que todos os planos de Deus para mim e para você são bons, perfeitos e agradáveis. E que ainda que eu não entenda o processo que eu estou vivendo hoje, tudo, as provações que Deus me permite viver é para me honrar lá na frente, é para me lapidar, porque Ele não vai me colocar em evidência enquanto eu não tiver uma joia lapidada e preparada para ser um canal de vergonha. Não, Ele quer que eu seja um instrumento de honra nas mãos dEle. Assim como você, talvez você está passando por alguma coisa hoje, Deus está te lapidando, porque Ele não vai colocar uma pedra. Daí você pergunta, Deus, por que está demorando tanto? Por que as coisas não estão acontecendo? Ou você não está indo para Deus, ou Deus está te lapidando, entende? Tipo, Ele não vai colocar uma pedra bruta numa vitrine lá, numa vitrine de uma joalheria. Se você colocar uma pedra bruta, as pessoas vão passar e vão dar risada. Tipo, o que aquela pedra tá fazendo ali? Porque você sabia que em volta do diamante é puro carvão? Que em volta do ouro e da prata é pura escória? E o que acontece? O ouro, por exemplo, ele tem que passar pelo fogo, gente. O fogo de sei lá quantos mil graus. Para quê? Para que solte aquelas escórias, ou seja, aquela sujeira toda, para que se torne ouro puro. Então ele se torna muito valioso. Então ele pode ser feito uma joia daquilo ali e se torna caríssimo, né? Precioso. O carvão, o diamante é a mesma coisa, ele tem que ser lapidado, tirado todo aquele carvão, e a lapidação dói, é atrito, entendeu? Mas aí depois que você tá lapidado, aquele diamante lindo, puro, aí Deus te coloca na vitrine, aí Deus te honra, te coloca em evidência, porque Deus não vai permitir que as pessoas riem de você. Então por isso talvez Ele ainda não te colocou no lugar que você quer estar. Ele tá te preparando para quando você chega lá, as pessoas olharem e falarem, nossa, uou, sabe? Para Deus te honrar, para você ser honrado. Então não reclame, ainda que você não entenda. Deus está trabalhando a teu favor. Deus está fazendo o melhor para você. E se não é trabalhar de Deus, e se o teu coração está sendo teimoso, então você está colhendo as consequências do teu pecado, né? Deus, Maria, porque Deus castiga, Deus não sei o quê. Gente, somos nós que pecamos e Deus nos perdoa? Perdoa, mas as consequências do pecado vêm. Esses dias eu falei para uma pessoa, semana passado, retrasado, tava dando tudo errado para ela, os negócios dando errado, as pessoas sacaneando com ela, pessoas que fechavam contrato e depois davam para trás, não pagavam ela, contratavam para um serviço, depois não pagavam, dando tudo errado. E ela falou para mim, sabe, ela tá buscando a Deus agora, tá procurando fazer tudo certo, e ela perguntou para mim, Mari, por que isso tá acontecendo? Por que eu tô passando por isso? Daí eu falei assim, olha, ou é alguma coisa que você plantou no passado e que as consequências estão vindo agora, porque a gente não pode ser ingênuo de achar que as consequências não virão. Elas virão sim, gente. Ou você plantou coisa errada lá atrás e agora, porque às vezes a colheita não é na hora, né? Às vezes é uma semana depois, um mês depois, 1 ano, 2, 3, 10 anos depois, entendeu? Então hoje você pode estar colhendo coisas ruins daquilo que você plantou há 10 anos atrás. Tá vindo hoje a colheita. E talvez hoje você tá colhendo coisas boas daquilo que você plantou há 10, 20 anos lá atrás. Então eu falei isso pra ela, eu falei assim, ou você plantou coisas ruins lá atrás e hoje você tá colhendo as consequências disso, porque quando ela me perguntou isso, eu falei, você tem que se perguntar, por que eu estou atraindo isso? E daí ela falou, eu já me perguntei por que eu tô atraindo isso, mas eu não sei. Então eu falei por 2 coisas. Ou você plantou coisa ruim lá atrás, você sacaneou pessoas, você levou vantagem sobre elas, você quis dar o maldito jeitinho brasileiro, sabe aquele, vamos dar o jeitinho brasileiro de burlar as coisas, né?
levou vantagem sobre as pessoas, fez alguma coisa e agora você está colhendo, ou é uma crença de não merecimento que você tem, uma crença tão forte de não merecimento que faz com que as pessoas não te reconheçam. Entendeu? Você se vê como não merecedora, então essa crença se concretiza, fazendo com que as pessoas não te paguem, não te reconheçam, não te honrem. Aí ela falou, eu plantei coisa errada lá atrás, sim. Eu, sacaneei pessoas, eu fiz coisa errada. E daí eu falei, então, isso que tá acontecendo com você hoje são consequências daquilo que você plantou lá atrás. Agora, se a partir de hoje, né, você se arrepender, confessar para Deus e pedir perdão por tudo que você plantou de errado lá atrás, e a partir de hoje você começar a plantar o certo, a fazer coisas certas, você ainda por um tempo vai continuar colhendo, ainda vai ter a colheita daquilo que você plantou lá atrás, mas aí chega uma hora que aquela colheita de coisas ruins acaba, e você tá fazendo coisas boas, daqui a pouco chega a colheita dessas coisas boas também que você começou a plantar. Então você pode decidir hoje começar a plantar só coisas boas, a ser honesto, a ser íntegro em tudo, a não ter coragem de pegar uma folha de papel sulfite, um clips da empresa que você trabalha, porque isso é roubo. Seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa honesta. Não imprima um trabalho teu de faculdade, do colégio, seja do que for, com a impressora da empresa que você trabalha, com a tinta da empresa, com o papel da empresa, sem pedir pro teu chefe. Ou levar o teu papel e falar, olha, eu trouxe o papel, eu posso usar a impressora da empresa? Não use o tempo que era para você estar trabalhando e produzindo, e você está sendo pago por isso, para roubar a empresa que você trabalha. Roubar como, Mari? O tempo que você tinha que estar produzindo, você está no Instagram, está no Facebook, está enrolando, só faz quando o chefe está olhando, está na frente. Você acha que você vai prosperar dessa forma? Nunca, mas nunca. Deus não permite. Por quê? Porque você está plantando, você está roubando. Como que uma pessoa que rouba? Roubar não é você entrar numa loja, você chegar com um revólver, assaltar uma loja, uma casa, uma coisa. Isso é roubo, mas não é só isso. O tempo que você devia estar produzindo na empresa que você trabalha, você não produz, você está roubando. Você pega um clips para você imprime suas coisas, você usa o material da empresa em benefício próprio. Você está roubando, você está abrindo uma porta pro diabo, pro espírito devorador, que a Bíblia fala, o espírito devorador entrar na tua vida financeira. E aí o que acontece? Você acha que você está levando uma vantagenzinha aqui, mas você está perdendo muito mais por outro lado, porque você abriu uma porta. O mundo espiritual, gente, ele funciona por legalidade. Quando você abre uma porta no mundo espiritual para Deus entrar, Deus entra e vem e toma, sabe, as rédeas da tua vida, e coisas boas começam a acontecer. Mas quando você faz coisa errada, quando você peca, você abre uma porta para os demônios entrarem e terem autoridade sobre a tua vida. E são várias portas. Por exemplo, na área financeira, se você faz isso, aí você levou uma vantagem aqui. Você foi no mercado, fez compra, a pessoa te deu o troco errado, te deu o troco a mais, você viu e ficou quieto, não devolveu. Você está devendo uma pessoa e você não paga a tua dívida. E você acha que você está levando vantagem fazendo isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder muito mais por outro lado. Teu carro vai quebrar, ou você vai bater, você vai ter que gastar com mecânico, ou você ou alguém na tua família fica doente, você vai gastar com farmácia. Teus eletrodomésticos começam a queimar, e queima micro-ondas, e queima geladeira, e queima o fogão, sabe, o forno, estraga o chuveiro, acontece N coisas, entendeu? Começa a acontecer coisas que você vai gastar muito mais, ter um prejuízo muito maior. Por outro lado, quebra teu celular, ou roubam teu celular, ou você derruba na água, sabe? Então, assim, você começa a observar. Eu observo muito, gente, eu sou muito observadora. Eu observo, assim, o celular da pessoa, eu olho o celular da pessoa, tipo, se é aquele celular todo ferrado, quebrado, trincado, não sei o que, eu falo, vixe, é reflexo da vida da pessoa aquilo ali. É uma bagunça, sabe? A vida é uma bagunça, ou tem coisas que precisam ser organizadas, ou aquela pessoa que tá sempre ferrada. Sempre acontece alguma coisa que quando ela consegue juntar um dinheiro, ela se ferra e tem que gastar com outra coisa. Por quê? Porque ela fez algo que ela levou vantagem momentânea, né? Uma vantagem entre aspas aqui momentânea, e aí lá na frente o preço que ela paga é muito maior. Então, gente, vale a pena ser honesto. Tem uma frase do Facundo Cabral que eu amo, que fala assim:
Se os maus soubessem quão bom negócio é ser bom, eles seriam bons ainda que fossem por negócios. Olha isso. Se os maus soubessem quão bom negócio é ser bom, eles seriam bons ainda que fosse por negócio. Então, assim, ser bom, além de uma questão espiritual, é uma questão de inteligência. Você ser honesto, você ser, sabe, íntegro, você não se corromper por nada, você não negociar os teus princípios, teus valores, teu caráter. É você, sabe, é você ser inteligente, porque é você que vai colher os benefícios disso. Você não ser uma pessoa egoísta. Tem um monte de roupa lá no teu armário que você não usa, mas você também não dá. Claro, cara, como é que Deus vai te dar o novo se você não se desgruda do velho? Entende? Essa crença de escassez, esse medo de faltar. Não, quando a tua confiança está em Deus. Meu, quantas vezes Deus me mandou dar tudo. Tipo assim, todo o dinheiro que eu tinha, ele falava, dá tudo, tipo, por orientação, tá, gente? Não tô falando para vocês fazerem isso. É a questão de ter intimidade com o Espírito Santo e o Espírito Santo falar no coração e eu ter certeza que é ele, pedir confirmação e testificação e aí ele falar, vai e faz isso, vai dar tal coisa para fulano de tal, vai e dá tanto de dinheiro, vai e não sei o que. Meu, não tenho apego nenhum, porque eu sei que o Deus que tá me pedindo para fazer isso é o Deus que vai me dar infinitamente mais. E eu sei que tudo que eu tenho foi ele que me deu. Eu não tenho nem a vida, eu não poderia nem respirar se ele não me desse o ar, o oxigênio, a vida, o sopro de vida, o corpo que eu tenho que me leva para lá e para cá, glória a Deus. Foi ele que me deu, eu não tenho nada que seja meu, nada. Então, assim, como que eu não vou dar aquilo que ele me pedir? Como que eu não vou ajudar? A Bíblia fala, aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, e vê seu irmão passando necessidade e não ajuda, como que ele vai, tipo, sabe, você vê, como Deus você não vê, certo? Se você não ama o seu irmão a quem você vê, como que você vai amar a Deus a quem você não vê? E aí, lá em João, ele fala assim, aquele que vê o seu irmão passando necessidade e não podendo ajudá-lo, não o ajuda, como pode existir nele o amor de Deus? É mentira, ele não tem Deus. Se você vê alguém passando necessidade e você podendo ajudar, você não ajuda, como pode estar em você o amor de Deus? É mentira. Você não tem o amor de Deus no seu coração. Eu não estou falando para você sair dando tudo. Agora, aquilo que você não usa, que você fica, um dia eu vou usar. Um dia eu vou emagrecer e vou usar isso aqui. Um dia não sei o que lá. E ó, o tempo passa. E nada. E tá lá, tá parado. E Deus querendo te dar coisas novas. E você é agarrado ao velho, você é agarrado nessa mesquinharia, nessa crença de escassez, esse medo da falta. Eu não tô te julgando, talvez você passou por falta na infância e hoje você tem medo que as coisas faltem. Mas Deus é um Deus de abundância. Jesus veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Então não tenha esse medo. Entregue, chegue lá no teu guarda-roupa hoje, olha o que você não usa, os calçados que você não usa, quanto tempo estão parados. Entendeu? Daqui a pouco a traça destrói. Você vai morrer, tudo vai ficar aqui. Então, aquilo que você pode fazer de bem, que nem eu falei, dá uma curtida, deixa um comentário. Mari, mas aí tem que me inscrever no canal, porque daí tem que abrir um Gmail para poder me inscrever no canal. Mas você tá com preguiça de criar um Gmail para você poder se inscrever no canal? É tão rápido, 5 minutos você faz isso, você cria um e-mail lá do Gmail e se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo com outras pessoas. Você pode ir lá em compartilhar, enviar por WhatsApp, entendeu? Você pode dar uma curtida, um comentário, você vai estar ajudando. Dá um sorriso para uma pessoa, faz um elogio. Nossa, que sorriso lindo que você tem, sabe? Aquilo alegra o dia da pessoa. Às vezes é o único elogio que ela recebeu naquele dia. Às vezes ela se acha feia, você fala, nossa, você é tão linda. Sabe? Gente, vamos transbordar. Vamos ser verdadeiramente filhos de Deus. A gente não é desse mundo, a gente não pode achar normal o pecado. A gente tem que ter nojo do pecado. Quem ama Jesus, quando peca, sente dor. Jesus, me perdoa. E não é por medo da consequência do pecado, não. É por amor a Jesus, é porque eu não quero ferir aquele que tanto me ama e aquele a quem eu tanto amo. Eu não quero ferir, sabe? Tipo, não quero. Como que eu vou ferir aquele que deu a vida por mim?
Então, se você não sente isso, fala, Jesus, me dá esse amor por ti, eu quero te amar, entra no meu coração, Senhor, eu abro, eu rasgo o meu coração, eu abro, entra com tudo e se torna Senhor e Salvador da minha vida. Eis-me aqui, eu te reconheço agora, neste momento eu entrego a ti a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida e faça em mim tudo novo. Se você falar isso com sinceridade, Jesus entra no teu coração na hora, tem festa no céu. A Bíblia fala, peça perdão, o Senhor me perdoa por todos os pecados que eu cometi. Até aqueles que eu não lembro, até aqueles que me são ocultos, que eu nem sei, conscientes e inconscientes, me perdoa. E aqueles que você sabe, você dá nome, entendeu? Dê nome. Me perdoa pelo pecado de adultério, me perdoa pelo pecado de prostituição. O que é prostituição? É o sexo fora do casamento. Não é só, tipo, a pessoa que vai lá e vende corpo por dinheiro. Prostituição na Bíblia é o sexo fora do casamento. Me perdoa pelo pecado da mentira, da fofoca, Senhor. Me perdoa porque eu julguei, pelo pecado do julgamento. Me perdoa pelo pecado da ingratidão. Me perdoa pelo pecado da murmuração, de ser amargo, de reclamar. Me perdoa pelo pecado do egoísmo. Aqueles pecados que têm nome, que você sabe, dê nome a eles e confesse para Deus. A Bíblia fala que fala assim, enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava, eu definhava, tanto o corpo, as emoções, tudo, mas quando eu confessei os meus pecados, eu alcancei misericórdia. E a Bíblia fala que aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nunca prosperará aquele que esconde os seus pecados. Então, rasga teu coração para Deus hoje, confessa todos os teus pecados, decida hoje começar uma vida nova. Gente, eu acredito que Jesus está voltando e que está muito próximo. Os sinais são muito das coisas que estão em Apocalipse, são muitos sinais, muitas coisas. Muitos avivamentos estão acontecendo em várias partes do mundo. Alguma coisa está para acontecer. Mas não por isso, não por medo. Mas fala, Jesus, me ensina a te amar. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero ser grata pelo que o Senhor fez. Abre o meu entendimento e me ajuda a entender o plano da salvação. Me ajude, Senhor. E Ele vai te ouvir na hora, Ele entra no teu coração e a partir de hoje comece a plantar só coisas boas. E você vai ver que logo a colheita vai começar a vir. Talvez ainda você vai fazer essa oração hoje, receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida hoje, confessar os teus pecados hoje, deixar os teus pecados hoje, e ainda vão continuar acontecendo coisas ruins na tua vida por algum tempo, porque ainda é colheita do que você plantou lá atrás. Mas hoje você começa a plantar coisas boas, porque a gente nunca come os frutos no mesmo dia que plantou a árvore, né? E aí daqui a pouco você vai ver começar a acontecer só coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Quem olha pra minha vida hoje, fala, nossa, como a Mari é sortuda, ai, como eu queria ter a vida da Mari. Nossa, olha a Mari sendo convidada nos Estados Unidos inteiro, sendo convidada no mundo, em Portugal, em Londres e não sei o que, pra dar palestra, pra não sei o que lá. Gente, vocês soubessem o preço que eu paguei, a trajetória que eu passei pra chegar até aqui, então todo mundo quer estar no palco que a gente tá. Mas se eu perguntar, você quer pagar o preço que eu paguei para chegar aqui? Nenhum de vocês ia querer pagar o preço que eu paguei para chegar aqui. Então, tudo tem um preço. Nunca inveje lugar nenhum. E a Bíblia fala também, não inveje os ímpios. Os ímpios são o quê? Os pecadores. Daí você fala, Mari, mas tem gente que só faz tudo errado, que peca, que não sei o quê, que, sabe, só com coisa errada e a pessoa tem sucesso, tem dinheiro, tem não sei o quê. Aí a Bíblia fala, não tenha inveja dos ímpios, dos pecadores. No final, você vai ver a diferença entre o ímpio e o justo. Gente, ou é vida eterna com Deus, festa, onde não vai haver nem choro, nem lágrima, nem pranto, acabou. É só paz, alegria, não vai ter que trabalhar, não vai ter que nada. Tipo, a gente vai viver uma vida como era para ter sido antes de Adão e Eva caírem, né? Agora, esses tipo, que viveram só para carne aqui na Terra, aí terão a condenação eterna também. Então, é no final que a gente vai ver todas as coisas. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Ele cumpre as suas promessas. O que eu tô vivendo hoje são promessas que Deus me deu há mais de 20 anos, gente. Há 25 anos atrás, 27 anos atrás, Deus me deu essas promessas. Ele falou, você vai cruzar fronteiras testemunhando do meu poder e do meu amor. Eu te livrei através da boca de profetas que nunca tinham me visto na vida. Deus chegava e falava onde eu ia, sabe?
Então, na Bíblia tem mais de 7.000 promessas para você, porque se é testamento, não tem Antigo Testamento, Novo Testamento, o que é um testamento? É onde o dono de tudo escreve a herança que ele vai deixar para os seus filhos, né? Então, Deus deixou, tem mais de 7.000 promessas e herança para você tomar posse, e talvez você não está vivendo porque você não tomou posse delas. Então, decida hoje mudar de vida, abandona esse pecado, que você sabe que você tem que abandonar, o Espírito já tá falando no teu coração qual que é, você sabe qual que é. Talvez é mais de um, né? Então deixa pra lá, vale a pena, dói. Vocês acham que eu não tenho os meus desejos, as minhas vontades também, gente? Tenho, mas eu renuncio, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e vale a pena, vale muito a pena, certo? Então vamos continuar. Meu papai do céu, vamos lá, que hoje é segunda, eu tenho tanta coisa pra resolver ainda. A crucificação. Versículo 21. Certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre... isso aqui eu já li, né? Que ele ajudou tá. Já li essa parte aqui. Agora nós estamos no versículo 33, a morte de Jesus. Quando ele falou, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Versículo 35. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Elias era o profeta, né? Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-o na ponta da vara e deu a Jesus para beber. E disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Olha a maldade, gente, do povo. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Não, gente, olha só, eles dando vinagre com não sei o quê. Imagina a sede que Jesus estava, todos esses dias apanhando, passando por tudo isso, carregando uma cruz, tudo, sem tomar um gole d'água. Vocês já passaram sede? É a coisa mais terrível que tem, né? Sem comer e sem beber um gole d'água, e eles ainda dão vinagre, uma esponja com vinagre. Olha só, versículo 37. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Então, quando o centurião é o quê? É chefe de 100 soldados, né? Quando ele viu, ele falou, putz, ele era mesmo o Filho de Deus, e agora? E a gente fez isso com ele. Versículo 40. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Gente, olha o que aconteceu quando o véu do templo se rasgou. Mari, o que é isso? Jesus morreu e aí o véu do templo se rasgou do santuário se rasgou de alto a baixo. Para quem não sabe, gente, hoje a gente pode chegar... Nossa, estralei meu pé aqui. Hoje a gente pode chegar com confiança diante de Deus, orar e falar, Paizinho amado, Pai, Jesus querido, não sei o quê. Antes não tinha isso. Depois, Deus criou a gente para quê? Para ter relacionamento com Ele, certo? Criou Adão e Eva lá pra gente ter relacionamento. Tanto que fala que todos os dias, na virada do dia, ou seja, no pôr do sol, que é o horário do dia que eu mais amo. Eu sempre, quando tinha o pôr do sol, eu sentia uma saudade de alguma coisa que eu nem sabia o que era. Aí, depois que eu me converti, que eu fui entender que era o horário que Deus ia ver Adão e Eva lá no Jardim do Éden, que Deus ia conversar com eles, bater papo lá, e sempre, tipo, no pôr do sol, assim, me dá aquela nostalgia, aquela coisa, sabe, gostosa, aquela saudade de alguma coisa que eu não sabia o que era, e é isso. Então, assim, Deus criou para ter relacionamento, né, com a gente. A partir do pecado, o que aconteceu? O pecado separou o homem de Deus. Deus não pode viver com o pecado, porque o pecado é trevas e Deus é luz. Então, como que trevas e luz podem habitar junto? Não tem. Ou é o pecado ou é a luz, tem que escolher. Ou é as trevas ou é a luz. Então, Deus se afastou e o homem perdeu o relacionamento com Deus. Então, o que acontece? Deus passou muitos anos em silêncio,
Depois Deus, né, ele sente saudades do homem e aí ele cria o quê? Os sacerdotes, os profetas, tudo para falar com o povo através desses sacerdotes, desses profetas que teriam que ser pessoas altamente santificadas, preparadas espiritualmente. E aí tinha um templo onde era colocado a arca. Isso aqui é teologia, tá, gente? Onde era colocada a arca, que era a presença de Deus. Então, antes, Deus habitava num templo construído por mãos humanas, de tijolos, tudo. Lá dentro ficava a arca da presença, que era onde era a presença de Deus. E para chegar lá, era um caminho que era o tabernáculo. Depois você pode pesquisar aí no Google como que era o tabernáculo, entendeu? Coloca tabernáculo e estuda um pouco sobre o tabernáculo. Então tinha um ritual que, sabe, o sacerdote tinha que passar, o sumo sacerdote passar por aquele caminho, a purificação, a noite anterior dele entrar, que ele entrava uma vez por ano só lá para, né, falar com Deus, para pedir perdão a Deus pelo pecado do povo. O povo não tinha acesso nenhum a Deus, era só o sumo sacerdote. Então, a noite anterior ele não podia dormir para ele não ter sonhos, tipo, correr o risco de ter sonhos eróticos, não podia ter relação sexual mesmo que ele fosse casado. Ele tinha que estar totalmente purificado para entrar no Santo dos Santos. E esse Santo dos Santos tinha uma cortina que fala que véu, essa cortina, gente, era 12 metros de comprimento por 7 de largura. Imagina 7 metros de largura. E não tinha, entende? E não tinha, tipo, divisória, assim, era aquele negócio gigantesco, era uma parede. Imagina uma parede de 7 metros de tecido, com 12 de comprimento. Então, o que acontecia? O sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, amarrado pela cintura, com sininhos, com tudo. E porque se ele tivesse em pecado, a glória de Deus, ele morria imediatamente, porque Deus é pura luz, pecado é trevas. Então a luz acaba com as trevas, não é? Se você chega em casa, não tá tudo escuro na tua casa, você liga uma lâmpada e ilumina tudo, o teu quarto. Então Deus é luz. Então assim, onde tem luz, as trevas são dissipadas. Então se ele tivesse em pecado, a luz de Deus é tanto que a nossa carne aqui não aguenta, entendeu? O pecado não aguenta. Então, o sacerdote morria e ninguém podia entrar lá para tirar o corpo dele. Tinha que puxar pela corda, porque quem entrasse também morreria. Entendeu? Então isso era uma vez por ano. A humanidade não tinha acesso a Deus. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que entrava no Santo dos Santos, tinha que passar pelo lugar, tinha que oferecer o holocausto primeiro, passar pelo lugar da purificação, se lavar, pelo lugar da iluminação do candelabro. Era um ritual assim, meu pai do céu. E só ele que podia, uma vez por ano. Então nós não tínhamos acesso nenhum a Deus. Nós não tínhamos o direito de falar com Deus de nada. Aí o que aconteceu? Deus que nos criou para ter relacionamento com ele, ele sentia tantas saudades da gente, tanta saudade, tanta vontade de se relacionar com os filhos dele, que ele falou, tipo assim, e o pecado só pode ser pago com preço de sangue. Por isso que os cordeiros eram sacrificados, havia aqueles sacrifícios que hoje o diabo imita Deus, né? O diabo imita Deus em tudo, que hoje nos centros de onde fazem lá magia negra, essas coisas, que eles matam os animais, não sei o quê, tentando... É o diabo copiando, né, o que acontecia lá no Antigo Testamento, mas que fazem trabalhos para maldade, para matar uma pessoa, para separar um casal, para destruir, que está repreendido em nome de Jesus. Aqueles que estão com Jesus não pega, porque a Bíblia fala que sobre a nossa vida não pega encantamento e que maldição sem causa não encontra pouso. Então, se você está com Jesus, você está coberto e lavado pelo sangue do Cordeiro, e onde tem o sangue do Cordeiro, né, o sangue que Jesus derramou por nós, o mal não pode entrar, se você não der brecha. Se você pecar, você está abrindo portas, você está abrindo uma porta, né, no mundo espiritual para que o mal entre. E se você tem uma vida de santidade com Deus, não tem como o diabo te tocar. Ele pode querer te incomodar, mas te tocar ele não pode, entendeu? Então, o que aconteceu? A hora que Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. Ou seja, o próprio Deus rasgou o véu, tá vendo aqui, ó, no versículo 38? E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Não fala que foi de baixo para cima, foi de cima para baixo.
Era gigantesco, altíssimo aquilo lá. Então o próprio Deus rasgou de cima para baixo, rasgou e falou: agora Jesus pagou o preço pelos pecados de vocês, então agora através do meu filho Jesus, por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como chegar a Deus se não for por Jesus. Ele é o caminho, ele é a ponte, entendeu? Que pega na tua mão, pega na mão do Pai e liga a gente de volta. Então Deus pegou e rasgou aquele véu de 7 metros de largura, 12 de comprimento, e falou: agora acabou a separação entre eu e vocês. Agora você, através de Jesus, vocês se tornam filhos também. Porque a Bíblia fala que através de Jesus nós nos tornamos filhos. Peraí, Mari, mas não é todo mundo filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura de Deus, porque Deus criou. Mas nem todo mundo é filho, a gente só se torna filho através de Jesus. E aqueles que o receberam, está escrito na Bíblia, aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. E estes podem chegar com ousadia diante de Deus. Olha que coisa linda, gente, está escrito isso na Bíblia, a gente vai ver mais para frente. Chegar com ousadia diante de Deus e dizer: Abba, Pai. Sabe o que significa Abba, Pai? Significa papaizinho, paizinho. Ou seja, pode chegar com ousadia diante do Pai, diante do Rei. Porque quem chegasse na presença do Rei sem ser chamado antes era morto, entendeu? Então o rei tinha que estender o cetro sobre a pessoa para ela não ser morta, senão ela seria morta. E não era qualquer um que chegava, isso falando de um rei comum. E Deus é o rei dos reis, é o rei do universo, é o senhor dos senhores, né? É o dono de todas as coisas. Então, por causa de Jesus, aqueles que têm Jesus, quando você chama Jesus para ser o senhor da tua vida, para entrar na tua vida, para ser o senhor e salvador, não é só salvador, tem gente que quer Jesus só como salvador, mas tem que ser como senhor também. E senhor é aquele que manda em você, e você obedece. Entendeu? Por isso que sem obediência não tem salvação. Então, quando você tem Jesus, você chama Jesus para ser o Senhor da tua vida, no mundo espiritual, automaticamente você se torna filho. E se tornando filho, você se torna automaticamente herdeiro. A Bíblia fala herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Sabem o que significa co-herdeiro? Herdeiro na mesma medida. Gente, isso é muito profundo. Você se torna herdeiro na mesma medida que Jesus. Você tem direito a todas as coisas. E aí você tá aí, filho do rei, do dono de todas as coisas. A Bíblia fala que Deus, ele é dono do ouro e da prata, e você tá vivendo como escravo. Você tá vivendo uma vida de escassez quando ele te deu uma vida de abundância. Por quê? Porque você não acessou aquilo que é teu. Através da Bíblia e através de Jesus. Porque a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus. Você está sobre uma palavra. E o que Deus fala, Deus não revoga, ele não volta atrás. Então aqui estão todas as promessas, toda a tua herança está aqui, nessa Bíblia, na palavra. Aqui está a nossa herança, gente. Entende? Então ele pagou o preço, o véu foi rasgado de cima a baixo, que coisa mais linda. Então agora significa, vocês não precisam mais do sumo sacerdote vir falar com Deus para Deus falar com vocês para não sei o que. Não, vocês não precisam que a Marinalva fale com Deus para Deus falar com a Marinalva, para a Marinalva falar com vocês. Você é filho e filha tanto quanto eu. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você é tanto quanto eu. Você é herdeiro e herdeira tanto quanto eu. Então você não precisa de um guru. Claro, você precisa de alguém para te ensinar a palavra. Você está começando, você não sabe, você não fez teologia, você não estudou, você não leu, você não tem ainda. Então, sim, precisa disso. Mas para você orar, não. Você pode dobrar o teu joelho no teu quarto e conversar com Deus como você conversa com um amigo. Conversar com Jesus, com o Espírito Santo. Ai, Senhor, hoje eu estou me sentindo assim. Pai, mas a tua palavra diz que é para eu lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Então hoje eu estou sentindo ansiedade e eu entrego a ti, porque essa ansiedade não é minha, porque eu sou tua filha e o Senhor não tem ansiedade e eu só tenho as tuas características, então essa ansiedade não é minha. Então eu entrego a ti, me dá a tua paz, que excede todo entendimento.
Entende, gente? Não tem mais separação. Você pode chegar com confiança diante de Deus, porque agora você é filho, filha, herdeiro, e no mundo espiritual tem uma coroa sobre a tua cabeça, e a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Não é mais, né? Se torna filho. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Deus simplesmente joga o seu passado, os seus pecados no mar do esquecimento. A partir do momento que você se arrepende, confessa, pede perdão, ele joga no mar do esquecimento, não se lembra mais do teu pecado. Deus nunca vai jogar na cara o teu pecado, nem ficar te acusando. Uma vez que você se arrepende, confessa e pede perdão. Quem acusa é o diabo. Se isso voltar a se repetir, o sentimento de culpa, de não sei o quê, você fala, eu repreendo essa voz do inferno em nome de Jesus, porque Deus não acusa, já confessei, já pedi perdão. Não tem mais como, entendeu, o diabo ficar te acusando. Ele tenta, para querer te separar de Deus, para você se sentir culpado, não se sentir digno de chegar na presença de Deus. Mas Jesus já pagou o preço de tudo e você já se arrependeu. Vamos encerrar, gente, aqui, versículo 42. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. O Pilatos foi aquele que quis agradar a multidão em vez de agradar a Deus, né? Chamando o centurião perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, que era um lençol caro, fino, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Só os ricos, gente, que tinham um sepulcro cavado na rocha. Jesus não tinha, mas esse José de Arimateia, ele era um homem rico, amava Jesus, então colocou Jesus no sepulcro dele mesmo. Depois, que já tinha comprado para ele, né? Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. E eu estive lá, eu entrei onde Jesus foi sepultado e o túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós nos tornamos filhos e herdeiros com direito a todas as coisas e que você receba hoje todas as bênçãos e heranças que são tuas por direito legal, que Jesus já pagou o preço, você não precisa pagar, ele já pagou. Certo, gente? Vamos orar pra gente encerrar, então? Senhor, às vezes nós não temos palavras, Deus, para te agradecer aquilo que o Senhor fez por nós. Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo preço tão alto que o Senhor pagou para que eu não precisasse pagar, Senhor. Muito obrigado por ter pago o preço do meu pecado e do pecado dos meus irmãos, de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa oração agora. Muito obrigada, Jesus, porque através de Ti, Senhor, sendo o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiros contigo, Jesus. Senhor, isso é tão grandioso que nós não temos palavras para agradecer, Senhor. Nós podemos oferecer a Ti a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa obediência, Senhor, porque é o que o Senhor mais quer de nós, é a nossa obediência e é comunhão, relacionamento contigo. Obrigada, Jesus, por nos tornar filhos, Deus, e não mais criatura. Obrigada, Espírito Santo, por habitar em nós. Obrigada, Senhor, porque hoje nós não precisamos de um guru para falar contigo, para chegarmos até o Senhor, como era preciso naquela época o sumo sacerdote. Nós podemos chegar, a Tua palavra diz que nós podemos chegar com confiança diante do Senhor, diante do Teu trono e falar, Paizinho, Abba, Pai, Abba, Paizinho, Papaizinho querido. Obrigada, Senhor, porque há anos atrás eu não conseguia te chamar de pai porque eu não me sentia amada pelo Senhor, porque eu não me sentia importante para o Senhor, pela imagem que eu tinha do meu pai biológico, Senhor, por não me sentir assim em relação a ele. E Deus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por essa filiação, por ter me recebido como filha, curado as minhas feridas, por estar aqui hoje, Senhor, usando a minha vida para fazer na vida dessas pessoas aquilo que o Senhor usou outras pessoas para fazer na minha vida um dia, por poder, Senhor, transbordar sobre outras vidas. Pai, o Senhor conhece o coraçãozinho de cada pessoa que está ouvindo essa oração aqui agora. O Senhor conhece cada irmão, cada irmã minha, irmão meu que está ouvindo essa oração. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha sobre a vida deles, que o Senhor venha trazendo um renovo nesse dia, que aqueles, Senhor, que hoje estão na escuridão, que o Senhor faça o sol brilhar,
Deus, que o Senhor tire e comece a remover agora, soprar, Senhor, e tirar todas as nuvens cinzas, Deus. E começa a trazer luz, Pai, luz, luz. Trazer o sol da justiça que aquece. O teu sol, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que se encontram angustiados, que se encontram tristes, que se encontram em depressão, desanimados, Senhor, que se encontram presos nos laços do pecado, Senhor, que o Senhor esteja libertando, Pai, que o Senhor esteja colocando no coração obediência, Senhor, sabedoria, força, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nunca ia permitir que nós fôssemos tentados acima daquilo que a gente poderia suportar, mas que junto com a tentação o Senhor nos daria o escape, Deus. Então é uma escolha, pecar ou não pecar. Ajuda-nos, Espírito Santo, a vivermos em santidade, Senhor. Ajuda-nos a não pecarmos contra ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, não só pela consequência do pecado, mas porque não queremos ferir o teu coração, Deus. Coloca em nós nojo pelo pecado. Nós temos que ter nojo, Senhor, pelo pecado, porque quando amamos o Senhor, Deus, nós não servimos mais para pecar, não conseguimos mais. Quando conseguimos, quando fazemos alguma coisa, por menor que seja, aquilo dói na gente, porque sabemos que ferimos o Senhor, a quem tanto amamos e a quem tanto nos ama. Senhor, nos ensina a te amar e te adorar em espírito e em verdade. Paizinho, venha em socorro, Senhor, às necessidades dos teus filhos que estão ouvindo essa oração agora. Eu não os conheço, Senhor, eu não sei quem são eles, Deus, mas o Senhor conhece um por um. O Senhor sabe quantos fios há na cabeça de cada um. O Senhor conheceu o corpinho de cada um deles, de cada uma delas, quando estava sendo formado no ventre das suas mães. O Senhor já chamava pelo nome, a tua palavra diz. Deus, tudo já estava escrito no teu livro, Pai, venha em socorro, Deus, socorre. Aqueles que estão sem força hoje, Pai, venha e renova as forças. Aqueles que ainda não fizeram uma entrega, Senhor, das suas vidas para ti, que eles entreguem as vidas ao Senhor, Pai, para que se tornem filhos e herdeiros do Senhor. Aqueles que até hoje vinham plantando coisas ruins, Senhor, coisas erradas, pecado, fazendo coisas erradas, levando vantagem, mentindo, roubando, se prostituindo, adulterando, seja o que for, que haja um arrependimento verdadeiro, Senhor, em nome de Jesus. Coloca nessas pessoas, Pai, em cada um nojo pelo pecado, que o teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo esteja convencendo a cada um, Senhor, para que a gente venha viver uma vida de santidade em ti. Espírito Santo, nós reconhecemos nossa total dependência do Senhor. Senhor, esconda-nos no teu esconderijo, Senhor. Nos cobre com teu sangue, Jesus, nos reveste com as tuas armaduras, calça os nossos pés com o calçado da preparação do evangelho da paz, revista-nos com a couraça da justiça, cinge os nossos lombos com a verdade, coloca em nós o capacete da salvação, leva todos os nossos pensamentos, sentimentos, ideias, sugestões, lembranças, criatividade, memórias, todo o ouvir, o ver e o falar cativos à obediência de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Deus, dá-nos a espada do Espírito, que é a tua palavra, e o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, a tua palavra diz que nenhuma arma forjada prevaleceria contra nós, Senhor, que somos a tua igreja. Nós somos a tua igreja porque hoje o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas, templos de tijolos. O Senhor habita em nós. O Senhor escolheu, Senhor, a mim, o Senhor escolheu a cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, para habitar neles, para o teu Espírito habitar neles. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu templo, Senhor. Ajuda-nos a cuidarmos do teu templo, o Senhor habita em nós, a termos respeito, Senhor, pelo templo em que o Senhor habita. Paizinho, em nome de Jesus, dá-nos revelação do Senhor cada dia mais e mais, abra os nossos olhos espirituais, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor. Senhor, nós não somos desse mundo, o Senhor falou que nós estamos no mundo, mas que não somos desse mundo. Deus, ajuda-nos a não vivermos segundo os padrões desse mundo, Senhor. A tua palavra diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Espírito Santo, nós clamamos a ti nesse dia, vem e renova as nossas
mentes, Pai. Em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. Que toda a ação do inimigo contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra as nossas finanças seja destruído agora. Em nome de Jesus, toda mentira do diabo, todo espírito de acusação, todo espírito de mentira, todo espírito de engano, todo espírito de inveja, tudo aquilo, Senhor, que queira se levantar contra nós, contra as nossas vidas, todo espírito de desânimo, de depressão, de suicídio, que seja repreendido agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja destruída todas as obras das trevas, Senhor, que o diabo seja envergonhado com todos os planos e projetos que ele tem contra as nossas vidas, que todos os seus planos sejam frustrados no poder e na autoridade do nome de Jesus, que seja ferido de cegueira, de mudez, de surdez e de imobilidade todos os nossos inimigos, Senhor. Esconda-nos no teu esconderijo, como diz Salmos 91. Deus, nos coloque debaixo das tuas asas, Pai, que sejamos invisíveis aos olhos do inimigo, que ainda que nos procure não nos encontre, porque estão cegos, surdos, mudos e paralisados agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Encha-nos do teu Espírito, Senhor, e faça de nós instrumentos do Senhor aqui na terra. O Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Senhor, eis-nos aqui, usa as nossas vidas. Queremos tomar posse, Senhor, de tudo que é herança nossa, de tudo que Jesus pagou por nós na cruz, que é direito legal nosso, pelo sacrifício de Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus na cruz por nós, que pagou o preço de todos os nossos pecados. Hoje vivemos no tempo da graça, Senhor, por causa do Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Senhor, esteja com cada um aqui nesse dia, dando direção, dando resposta, dando sinais, dando confirmação, Senhor. Fala com cada um, Paizinho. Dê experiências sobrenaturais, Senhor. Queremos cada dia mais experiências sobrenaturais. Senhor, nos ensina a te amar e te adorar de tal maneira que tanto faça viver ou morrer por amor a ti, Senhor, porque esse mundo é tão passageiro, Senhor. Esse mundo é tão efêmero, os prazeres da carne são tão passageiros, Senhor, e não preenchem a nossa alma, não preenchem o nosso espírito, Senhor. Pelo contrário, nos deixam mais vazios ainda. Pai, liberta-nos do amor ao pecado, do amor às coisas do mundo, Deus. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, dá-nos visão de reino, Senhor. Que venha o teu reino, Pai, como Jesus orou e nos ensinou a orar. Paizinho, em nome de Jesus, nesse dia nós oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder, a glória e a honra para sempre, Senhor. A ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a nossa gratidão, Senhor. Entregamos a ti. Senhor, dirija os nossos passos, cada uma das decisões que nós temos que tomar hoje. Dirija os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas palavras, Pai. Livra-nos, Senhor, da fofoca e livra-nos de ouvirmos as fofocas também. Como eu costumo dizer, a fofoca sempre morre nos ouvidos de um sábio. Dá-nos, Senhor, corações sábios, Pai, em nome de Jesus, e dá-nos amor pelas vidas, Pai. Nos ensina a te adorar, te amar acima de todas as coisas, a nos amar, Senhor, como o Senhor nos ama, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, Pai. Ajuda-nos, precisamos do Senhor, Paizinho. Nos guarda, nos proteja e, Senhor, cumpra o teu querer nas nossas vidas, porque somos teus, Senhor. Somos filhos, somos herdeiros, Deus, no mundo espiritual há uma coroa, Senhor, sobre as nossas cabeças, sobre a cabeça de cada um dos teus filhos, e o inimigo sabe disso, Deus, mas ele não vai roubar e nem tocar a nossa coroa, porque somente através do pecado que ele poderia fazer isso, e nós não vamos, Deus, abrir brechas para o pecado. Nós queremos viver em santidade. Por isso, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor traga luz para a minha vida, Senhor. Se há em mim algum pecado que eu desconheço, Deus, se há em mim algum pecado que eu ainda não vejo, que eu ainda não consegui ver, traga luz e me mostre em nome de Jesus, eu te imploro, Pai. Traga luz, Senhor, para a vida dos meus irmãos, para a vida das minhas irmãs que estão aqui, que estão buscando o Senhor. Traga luz para os seus pecados que estão ocultos, que eles consigam ver, Senhor, e gere em nós arrependimento verdadeiro, Pai, para que nós possamos confessar a Ti e deixar, Senhor, e ter intimidade contigo,
porque a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, e nós queremos te ver, nós queremos ter intimidade contigo, nós queremos experiências sobrenaturais contigo, Paizinho, e isso só vem através da santidade, da oração, da leitura da palavra, Pai, da obediência. Nos ajude a sermos filhos obedientes que geram, Senhor, sorrisos no teu rosto. Eu quero te fazer rir, Senhor, eu quero fazer o Senhor gargalhar. Pai, me ajude a viver dessa forma aqui na terra. Ajude os teus filhos que estão aqui te buscando. Se eles estão aqui até agora, Senhor, ouvindo essa oração, é porque estão com fome e sede do Senhor. Deus, Jesus, Tu és a nossa água, Senhor, que mata a nossa sede. Tu és o pão da vida que mata a nossa fome, Senhor. Venha nesse dia e mata a nossa sede, a nossa fome, e encha-nos da Tua presença, Senhor. Queremos ter fome e sede do Senhor, Deus. E sermos saciados pelo Senhor, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a Ti a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui agora ouvindo essa oração, Senhor, e cada um membro da sua família representado por elas aqui, seus bens, seus trabalhos, todos os seus casamentos, seus filhos, Pai, seus maridos, seus cônjuges, suas esposas, todas as áreas, suas empresas, seus trabalhos, seus estudos, seus concursos, tudo, Pai, vestibular, que o Senhor esteja, Deus, mostrando a Tua lealdade, a Tua fidelidade na vida de cada um e se tornando íntimo, Senhor, para cada um deles. Coloca em nós fome e sede de Ti e dá-nos temor de Ti, Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para que possamos chegar com ousadia na Tua presença e falar, papaizinho, pular no Teu colo, Senhor, te beijar, Senhor, beijar, te abraçar forte, beijar a Tua face, Senhor, sentirmos o Teu beijo, Senhor, no nosso rosto. Pai, queremos o Teu colo, Senhor, nos pegue nos Teus braços nesse dia, Senhor, e nos leva, porque às vezes a nossa carne, Senhor, o nosso entendimento limitado, pensa que o Senhor está em silêncio, que o Senhor não está vendo, não está ouvindo, mas é quando o Senhor mais está trabalhando em nosso favor. Assim como um professor fica em silêncio quando o aluno está passando pela prova. Mas o professor está ali. E o Senhor está trabalhando, porque a Tua palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que em Ti esperam. E nós esperamos no Senhor e confiamos no Senhor, Pai. A Ti damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração e toda a nossa gratidão. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém.